Olá, pessoal. Estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate. Meu nome é Marcos Alencar, descomplicando o direito do trabalho. Hoje nós vamos falar de uma situação que eu vejo de muita relevância em todo o meio jurídico. E assim, o nosso objetivo aqui não é fazer uma análise profunda, jurídica, né? Como se um jurista estivesse pronunciando alguma coisa. É a gente tratar de uma forma técnica, mas didática, que todo mundo entenda sem juridiquês. O fim da coisa julgada e o STF. O que é essa decisão do STF, que ainda está em curso, mas já está definida, da semana passada, pode repercutir em todos os meios do direito? Existe uma coisa, e que muitos de vocês sabem, que é a coisa julgada. Quando a gente fala de coisa julgada, a gente diz que é o prego batido e a ponta virada, ou seja, é algo que é imutável e, entre aspas, imexível, que não pode mais haver nenhuma reapreciação, nenhum novo julgamento. Quando a pessoa diz assim, eu ganhei aquele processo e o caso agora vai para execução, transitou em julgado, ou seja, terminou. É verdade que existe um prazo, né, na Justiça do Trabalho de até 2 anos para se mover uma ação rescisória, que é uma ação própria para revisar a coisa julgada recente, e ultrapassado esse prazo de ação rescisória, aí sim a coisa julgada ela se torna imutável e eterna. Olha, isso não é desde o dia que eu nasci, eu tenho 55 anos que existe, né? Quando eu comecei a estudar direito, aos 17 anos, o meu professor do curso básico, professor Armando, me lembro do nome dele, ele dizia: a coisa julgada pode fazer a roda ser quadrada. Tamanha a força da coisa julgada. E ele chamava a coisa julgada não de um instituto, mas de uma autoridade. Por que autoridade? Porque ela está acima de qualquer autoridade que julgue qualquer processo. O respeito à coisa julgada existia de uma forma sagrada, até a semana passada. Então, é muito grave essa decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? Que violou a autoridade da coisa julgada. Né? Eu podia citar aqui vários juristas que eu tenho certeza que estariam com a mesma opinião minha. Né? Os que já se foram estão até se revirando nos túmulos, é a avaliação que eu faço. É, Quando a gente fala de coisa julgada como uma regra imutável, por que essa regra existe? A gente vai lá. Onde é que começou tudo isso? Lá no direito romano. E em Roma se criou, entre aspas, a res judicata, né? É uma expressão romana que quer dizer o quê? Que aquilo não pode ser mexido, que aquilo ali tem um respeito. Mas para que isso foi criado? Para gerar uma segurança jurídica nas relações. Imagine se cada troca de governo, se cada troca de ministro do Supremo, do presidente do tribunal, do juiz da vara, pega aquele processo que está lá arquivado, que A ganhou de B, que eu vou revisar aquilo ali e não vai mais ser daquele jeito, não, vai ser de outra forma. Então, essa insegurança jurídica, essa falta de segurança, ela é combatida, né? Ela vem ser criada, a segurança jurídica, com a coisa julgada. Por quê? Na hora que se discute uma coisa na justiça e que se ganha o processo de forma definitiva, tem-se a certeza, entre aspas, a segurança jurídica, que nenhum cristão mais vai mexer naquilo ali. Nenhum cidadão mais, por maior que seja a sua autoridade, ele vai mexer mais naquilo. Então, a coisa julgada está acima do Supremo Tribunal Federal. A coisa julgada está acima da Constituição Federal Brasileira. Por quê? Porque é um instituto de direito que surge lá na época de Roma. Então, o que o Supremo Tribunal está fazendo, dizendo aí o velho e conhecido e popular jeitinho brasileiro, eu estou mexendo na coisa julgada, porque é errado, uma empresa ganha lá uma isenção tributária, porque a questão que o Supremo está abordando é tributária, uma isenção tributária, aí a empresa B não ganhou, isso gera um descompasso no mercado, porque a competitividade das empresas elas passam a não existir, porque A está tendo uma isenção e B não pode ter. Olha, se isso existir, a regra é que B seja tão privilegiado quanto A foi.
Essa é a realidade. Não é o cachorro. O que o Supremo está fazendo, ele está dizendo que o rabo vale mais do que o cachorro. É como se o cachorro corresse atrás do rabo, e não o rabo atrás do cachorro. Para ser bem objetivo. Então, assim, isso é um argumento absurdo, esdrúxulo, vazio, sem qualquer conteúdo, qualquer substância, né, jurídica. Eu fico muito triste com isso. Quem me acompanha sabe que eu não sou um crítico da justiça. Inclusive, eu abro aqui o parênteses para dizer que nós temos que respeitar essa decisão do Supremo, temos que respeitar, mas o fato de respeitar a decisão do Supremo, fecha parênteses, não nos impede, né, não nos proíbe de criticá-la. A gente tem que cumprir. Ordem judicial tem que ser cumprida, porque isso é o Estado Democrático de Direito. Mas nós podemos sim criticá-la e dizer: o Supremo está errado ao violar a coisa julgada. E na hora que o Supremo faz isso, né, e aí para quem. Mas será que o Supremo não está certo? Olha, faz o seguinte: eu dou duas sugestões. Coloca no Google: coisa julgada, definição. Aí você vai encontrar, eu vou ler aqui. O conceito de coisa julgada está previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil, que descreve como sendo uma autoridade que impede a modificação ou discussão da decisão de mérito da qual não cabe mais recursos. Fecha aspas. Mas isso é o artigo 502 do Código de Processo Civil, né? É um Código de Processo Civil. Olha, o Código de Processo Civil ele está trazendo o que Roma disse lá atrás. Então não é uma novidade. Isso aí não foi o Congresso Nacional que tirou da cabeça dele, não. Isso é apenas uma definição para facilitar a compreensão do código. Mas tem mais. Você pode colocar também no Google o seguinte: qual a origem da coisa julgada? E ele vai lhe responder: a origem da coisa julgada é atribuída ao direito romano, a chamada res judicata. A justificativa para tal instituto à época é muito semelhante à justificativa atual. Nada mudou. Pacificação social e segurança jurídica. Então, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo vai de encontro à segurança jurídica e à pacificação social, porque as pessoas vão começar a não confiar mais na coisa julgada. Mas isso é um exagero. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi uma coisa muito cirúrgica, sob medida, ele está mexendo somente na questão tributária. Olha, a meu ver, não, porque a decisão é do Supremo Tribunal Federal e isso está abrindo um precedente terrível. Eu chamo de abismo jurídico. O precedente abre um abismo jurídico perante o nosso povo, perante a nação brasileira. Tá? O julgado por essa decisão do Supremo passa a não valer mais nada, porque basta que ele mude o entendimento e ele simplesmente diz: aquilo lá que você ganhou e levou não existe mais. Então, isso é muito grave, é preciso que a sociedade desperte para essa gravidade. E o que é que isso tem a ver com o direito do trabalho? Né? Porque nós estamos aqui no Trabalhismo em Debate. O que é que tem a ver com o direito do trabalho? Olha, o ramo trabalhista é o mais inseguro de todos os ramos do direito. Não é à toa que estamos aqui sempre falando sobre isso. Né? São várias as decisões trabalhistas que são casuísticas. Elas não se baseiam na lei. Quer um exemplo? A decisão que saiu recentemente agora da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho sobre Uber. A lei é clara. Ela diz que tem que ter subordinação, pessoalidade, continuidade. A lei é clara. Mas eu quero que o motorista de aplicativo de Uber seja empregado da Uber. Então tem que mudar a lei primeiro. Porque a definição da lei, quando se trata de empregado, não permite que o empregado vá trabalhar no dia que bem entende. Ou que faça aquele trabalho de bico. Ou que simplesmente desconecte, exclua o aplicativo do seu celular e mais nunca dirija a Uber. Ele não vai ter problema nenhum na vida dele. A Uber nem vai saber que ele fez isso. Então, essa falta de personalidade, essa falta de subordinação não gera vínculo de emprego. Mas nós temos uma turma do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que motorista de aplicativo Uber é empregado. Então, é uma justiça altamente casuística. Na hora que o Supremo dá uma decisão dessa magnitude de violar a coisa julgada por um argumento tão frágil, né, tão inconcebível, é muito grave. Então, eu estou pontuando isso aqui, tá? Ressaltando que essa decisão do Supremo é uma porta de entrada, é uma brecha que se abre e um péssimo exemplo
que vai estimular aparecimento de julgamentos trabalhistas desrespeitando a coisa julgada. É essa a minha previsão. Tomara Deus que eu esteja errado. Mas é isso. Então fica aqui o nosso registro, né? A nossa crítica contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda está em curso, mas ela é irreversível em relação a cancelar os efeitos da coisa julgada, por tudo isso que eu acabei de falar aqui. Em breve a gente volta. Tchau.